Vamos ver se está conectando aqui. Aê, Marcelão, bom Aê, bom dia. dia. Tudo bem? Amém. Tudo. E como é que vocês estão aí? Nós já oramos juntos, né, em nome do Senhor Jesus, Amém. e que a gente consiga fazer uma live bem legal, né? O pessoal está entrando aí. E aí, Marcelo, fala uma coisa para mim. Da onde que você tirou essa ideia, da gente começar a fazer essa maratona aí da microfisioterapia? Como é que Deus tocou o seu coração aí? Bom, a gente começou a dar aula em vários lugares da cidade toda, tem o curso de formação de micro, e a gente percebeu que o curso é bem difícil, né? A gente tem que sair da zona de conforto. E aí eu olhei para o sistema e falei assim, todo mundo, todos os alunos só sentem essa dificuldade, mas a maioria deles se sentem sozinhos. Então, assim, como é que é essa minha dor e só é a minha dor? Parece que ninguém vive essa dor comigo. E aí eu olhei em volta e falei, pô, mas todos os professores, o próprio Afonso, como é que foi a história deles, né? Esse pessoal se sente sozinho, mas acho que eles não sabem da história de quem faz o trabalho da micro no Brasil, né? De quem trouxe a micro no Brasil. E eles vão, acho que, se surpreender que a gente sofre da mesma dor que eles. Então, surgiu essa ideia de contar um pouco da história de cada um que faz parte da micro, né? A gente começou com as pessoas que mais estão ministrando os cursos e trazer que isso é realmente uma coisa diferente, que muda nossas vidas. É, e até estava vendo um vídeo seu, você falou assim, primeiro ela nos cura, né? Para Amém. depois a gente curar, poder ajudar na cura do outro. Então, Sim, despertou através disso. Acho amém. que cada um de nós também, eu particularmente, depois a gente conversa, mas assim, também tive a minha dor, né? Aquilo que me impulsionou. E aí achei legal essa ideia. Todo mundo está agradecendo aqui, né, essa tua ideia, essa iniciativa, né? E vamos lá, você tem algumas perguntas aí, você pode fazer e eu vou tentar responder e você vai trocando então. Legal, legal. Na verdade, a ideia é trazer exatamente a tua história, a gente já sabe, tem no Insta, tem no Face, mas como é que é o seu coração, como é que é nos bastidores você enfrentar tudo isso, né? Porque, quer queira, quer não, você é uma referência para nós, você tem uma responsabilidade, você paga um preço por isso, e eu falo assim, cada um joga num nível. Muitas vezes a gente está sozinho no consultório, acabei de fazer o curso de micro. Estou sozinho no meu consultório, não sei nem aonde eu coloco a mão. E aí a gente acha que aquilo está sem... Acabou o mundo, né? Eu vou desistir dessa técnica, porque a técnica é extremamente difícil, eu duvido de mim mesmo, e eu acho que, na verdade, eu não sou capaz. Mas e aí, quando a gente joga isso a um nível, até a gente pode falar internacional, né, agora, e É, como é que isso fica, né? Qual é o tamanho da nossa dor? Então eu queria saber um pouco da tua história, assim, nesse sentido de bastidores, né? Em relação a micro. muito boa pergunta, Marcelo. Gostei muito da tua frase quando você fala que cada um trabalha num nível, né? Porque é verdade, né, pessoal? Nós estamos num nível onde, bom, primeiro tudo começou, eu e a Nilma, a minha esposa também fisioterapeuta, e a gente está aqui nessa estrada há 34 anos. E quando chegou um tempo na minha vida, não estava fazendo sentido a fisioterapia para mim. Não criticando a profissão, mas assim, um reconhecimento muito ruim. Chegamos a ter 3 clínicas em Londrina, você sabe, né? Eu sou paulista, mas a gente está em Londrina desde 83. E a gente vendo que a gente colocou osteopatia no mercado, mas estava faltando um quê, né? E aí quem veio foi o François Soulier, que veio dar curso de ENM, e a gente tinha uma sala alugada na zona leste de São Paulo, uma zona não privilegiada, mas
Eram duas salas grandes oferecidas por uma colega, né? Que o marido ortopedista era proprietário de lá. E eu me lembro que num dos intervalos eu saí já, né, no início de celular, né, quase, né, todo mundo quase não tinha celular. Eu fui para atender um telefonema e aí as pessoas me chamaram e falaram assim, olha, ele está atendendo lá com uma técnica, esfregando lá o Vitor, aquele Vitinho que faz Palmira, né, com o Márcio também, e falando umas datas, esse cara é espírita, esse cara é louco, tal, não sei o quê. E aí foi lá que a gente começou a conversar. Em resumo, aí a gente começou a acompanhar ele, né? E eu pedi para ele fazer pesquisa, atendimentos. E aí eu traduzia. Aí eu fiquei espantado. Eu vi alguns resultados que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí ele me colocou em contato com Daniel Grosjean, né? Que é o, entre aspas, né? O mentor junto com o Patrice Benini. E aí nós começamos a levar para o Brasil, né? A gente foi ridicularizado, né? Ainda somos, né? Mas isso tomou um rumo muito legal. É uma coisa legal que vocês estão me escutando, pessoal. Durante 8 anos, o Instituto Salgado bancou, né, a formação em microfisioterapia, e a curva que a gente tem na maioria dos nossos cursos, está acontecendo com a PNS também, a gente investiu 8 anos, né, até você começar a empatar o retorno de curso. Todo mundo pensa, pô, o Afonso está rico, né, estou assim, rico de espírito, né, do sangue de Jesus, né, nem de coelhinho de Páscoa não tem, porque aqui não tem quase ovo de Páscoa, tá, pessoal? Mas a gente leva muita pancada, né? Então, hoje eu vejo que um dia eu escutei de um fisioterapeuta, você conhece ele, o Minucci, né, de Prudente, jogava basquete comigo, ele falou, no dia que vocês tiverem 1.000 pessoas formadas no Brasil, esse método explode por si próprio, porque vão ser 1.000 pessoas que vão estar usando. E contra fatos no argumentos, os resultados vão ser bons e a coisa vai indo, e é o que está acontecendo. Realmente hoje, depois de, vamos falar, eu já estou com 15, 16 anos ou mais que eu uso a técnica, nós começamos primeiro, e eu vejo que nós revolucionamos uma parte, né, da fisioterapia, até porque resultados são maravilhosos, né, Marcelo? Em resumo, é isso aí. Depois tem mais coisa para falar. E me fala uma coisa, como é que foi enfrentar esses 8 anos aí? Porque eu lembro que nós estávamos com vocês na época, a gente trabalhou lá, fez a residência e ficou lá depois de mais uns 3 anos, depois a gente veio para Maringá, né? E inclusive a Maria Amélia, que é a minha sócia aqui, ela fez parte da primeira turma, né? Primeira turma onde a apostila é preta e branca e o pessoal falando em francês, ela me contando, vocês me contando, eu falei, meu, que resiliência que é essa? Que persistência. Isso é muito legal você ter lembrado, porque a gente esquece, né? A gente esquece porque as coisas passam, a gente esquece. Eu lembro quando o Grosjean falou assim, não, eu não posso, estava indo para o Egito, sei lá onde ele estava indo e tal. E aí ele me pediu, o Benini falou assim, ó, você tem retroprojetor? Eu falei, puta merda, retroprojetor, cara, tá muito atrasado, né? A gente tinha projetor. Aí ele falou, não, eu preciso de um retroprojetor e eu preciso de 6 quadros brancos. Eu falei, puta, o cara cheirou cola, né? O que ele quer fazer com 6 quadros brancos, né? Pessoal, vocês não têm ideia. Hoje, vocês reclamam aí, vocês alunos que estão me escutando, a apostila, ela era pintada, ela não era desenhada ainda e não era colorida. Era tudo preto e branco, entendeu? E outra, ele desenhava. Ele não estava com os retroprojetores preparados. Ele desenhava a parte embriológica. E, bom, eu lembro que eu olhava, eu chamei o Helder Montenegro, imagina, putz, esse cara é um fenômeno no Brasil, e um monte de gente, e aí eles olhavam para mim e falavam assim, Afonso, porque é o meu nome, eu dei minha cara para bater, e os caras falavam assim, nós pagamos esse dinheiro todo para ouvir essas asneiras, né, esse cara falando disso, que depois tem como é que fala, ontogenia, filogenia, falando de inseto, o que esse cara tá falando? Meu Deus do céu, foi assim uma catástrofe, né? E os espaços entre os módulos, Marcelo, eram muito longos. Muito longos. Então a gente ficava, às vezes, 1 ano e meio para fazer um segundo módulo. Então ele veio, ficou 3 ou 4 dias. Nós não entendemos nada, porque eles falavam assim, o que ele está falando? Eu falei, a única coisa que eu sei é que ele está falando francês, mas o conteúdo eu traduzia, eu não entendia, ninguém estava entendendo bulufas, e aí eu gosto de pegar a frase do Saike, né, pessoal? Eu estraguei muitas turmas de micro falando que era difícil, eu prefiro falar assim, é fácil e divertido, porque a dor de cabeça
né? Então, no começo, muito legal, a Maria Amélia estava no grupo, foi desesperador, né? E a gente realmente falou, o que que nós estamos fazendo aí? Onde que eu amarrei meu burro, né? E aí, então, demoramos talvez 3 anos a nossa turma para se formar entre 2, 3 anos na primeira turma, né? Até o P2, né? Que hoje é o NP3. Mais ou menos, resumo, é isso aí, Versa. E é incrível que vocês já começaram a ter... O que dá a impressão para mim é que por mais que era difícil compreender, né, principalmente naquela época, existia alguma lógica ali e tinha algo que motivava. Falei, meu, tem algo certo com ele. E depois que vocês começaram vamos ver se ele tem razão, começaram a tocar o paciente, começaram a ter resultado, que é o que acontece muito nas turmas que eu dou aula. Eles começam a mandar no grupo, eu falo, olha, que é isso? Meu sobrinho melhorou, eu estava lendo um relato agora que mandaram no WhatsApp ali. O sobrinho dela melhorou e valeu a pena só tudo que eu fiz, valeu o curso todo a pena só pela melhora do meu sobrinho que tinha asma e não melhorava com nada. Então eu vejo que na hora que vocês colocaram a mão, uma coisa começou a girar. A gente teve a sorte, porque assim, você conhece eu traduzindo, né? Então eu traduzia e eu anotava, depois eu fui estudar e, bom, foi muito difícil. Mas nós tínhamos no grupo, graças a Deus, algumas pessoas que abandonaram logo de cara, nem voltaram para o segundo módulo, e isso é um respeito, né? É uma ética. Agora, tinha lá professores, o Elcio, né? O Marcos, principalmente lá de Uberlândia, esses caras, eles estavam assim empenhados em procurar. Tinha professores também lá de Santa Fé do Sul. Eu lembro que formamos um grupinho, a Marcinha, a Vivi, etc., a Lourdinha, não sei o quê, e a gente começou a estudar, elas começaram a usar, e como você falou, começou a ter resultados, né? Em particular, para mim, para a Nilma, foi um pouco diferente, foi por livre, espontânea força. A gente traduzia os caras lá em São Paulo. Pessoal, só para vocês entenderem, há 15 anos ou mais atrás, a gente já cobrava R$ 200, que é outra coisa que a gente entrou no mercado e acertamos a mão, né? Porque já era caro, R$ 200 hoje, já não é pouco dinheiro, imagina, há 15 anos atrás. E a gente cobrava esse valor e eu traduzia, só que aí os brasileiros, né, falavam assim em São Paulo, a gente colocava eles dois, um em cada consultório, a Nilma traduzia um e eu traduzia outro, e eles perguntavam aos brasileiros, e agora, quando é que você vem? O francês falava assim, eu venho talvez o ano que vem, se tiver uma continuidade da turma e tal, e eles falaram assim, mas nós vamos ficar, quem vai atender a gente? Ele falou, cara, é o Afonso. E eu? Aí eu falei, não, então aí por livre e espontânea força, entendeu? Aí eu tive que começar, tipo, do dia para o outro, reestudar, botar a mão. E aí os pacientes viam para uma segunda sessão e eu me achava, assim, super desvalorizado, que eu falei, eu não vou conseguir fazer esses caras sabem muito mais. E aí, surpreendentemente, como você falou, tem uma frase que eu escutei de um professor na França. Os franceses falam quando você tem boas mãos, você tem boas patas, né? Patas de urso macias, quentinhas, né? E eles falavam assim, um professor de terapia manual da França, não tem como estou falando antigo, né? Hoje não, um mecânico de carro só é bom se sujar a mão de graxa, né? Então, na verdade, você ou tem que começar a colocar a mão, ou senão você vai ficar teoricamente discutindo. Eu, durante muitos anos que eu dei aula de micro, eu falava, pessoal, a micro não foi feita para se intelectualizar. Você recebeu a informação dos professores, você tem que botá-la em prática, porque quem não bota em prática não vai ter resultado nunca, porque não vai experienciar, né, Marcelo? Em resumo, eu acho isso aí, né? Eu vejo que nas aulas, por mais que a gente explique repetitivamente o conteúdo, a própria informação ela tem outros caminhos de entrar no nosso corpo, né? Então, a hora que você Sim. toca, o nível de pergunta do pessoal muda, porque ele já começa a compreender. Então, quando você tem essas entradas de compreensão, de entendimento, há várias maneiras de você começar a aprender. E aí, várias dúvidas que estavam na teoria se resolvem porque você resolveu praticar. Aí é muito, muito mais fácil, fica mais fácil de compreender. Sim, Legal. sim, com certeza. E me conta assim, como é que você depois, no segundo instante, foi para o Brasil, isso tudo, né? E aí foi parar lá em Portugal, onde está o professor Paulo.
e hoje está nos Estados Unidos. Como é que foi esse caminho aí? Em Portugal, eu tenho um colega, né, que eu agradeço sempre, porque ele é professor, né, de uma faculdade de fisioterapia, e então ele nos levava lá, né, e a gente começou durante 8 anos dando cursos lá de várias técnicas nossas, que você lembra, né, nós antes da micro sempre fomos uma escola, né, de terapia manual e postural, tivemos 130 e poucos turmas, né, se não me engano, ou mais, né, o Christian que sabe, de pós-graduação em terapia manual, justamente pela Unicesumar durante praticamente 18 anos, né. Então a gente levava esses pedaços de curso para Portugal, e aí um dia que a gente formou uma clientela em Portugal de muitos colegas, osteopatas principalmente, né? Vamos lembrar que a micro veio da osteopatia, né? E aí a gente começou a tratar algumas pessoas, né? Então muitas vezes eu levei, foi o professor Rodrigo Rabotini, muitas vezes, né? Foi o Rodolfo Biasi, muitas vezes também foi o Adriano, né? Professor Adriano de Piracicaba. E aí, o que acontecia é que a gente, no intervalo, tratava de um ou outro paciente que eram físios ou de pacientes que eles traziam e eles ficaram impressionados, né? E como na Europa também pode médico, tinha alguns médicos fazendo o nosso curso, né? E aí eles ficaram impressionados e aí um grupo se reuniu e falou, olha, eu quero fazer a formação em microfisioterapia, mas eu não quero com os franceses, porque para traduzir nós vamos perder, tal. Bom, aí nós chegamos e vamos começar. Aí nós começamos a primeira turma lá, né? O professor Rodrigo Rabotini deu aula, muitas turmas, né? O professor Adriano deu aula e o professor Rodolfo Biasi depois continuou dando muita aula até que um dia a gente falou, puxa, tá ficando caro a gente ir para lá. E aí o Paulo, junto com a esposa dele, né? Então se prontificou, falou, olha, eu posso ir para lá, ele já dava aula de micro aí no Brasil, ele falou assim, então eu vou me mudar para Portugal. E aí ele foi, nós já, aí combinou de a gente comprar uma escola de medicina alternativa e complementar, onde nós somos sócios majoritários, então o Instituto Salgado comprou a Escola de Medicina Alternativa e Complementar, né, que nós inclusive vamos fazer uma live com o André, acho que na quinta-feira, para vocês que estão escutando, conhecer quem é o André, um biólogo, né, um cara que fez medicina natural, sabe demais, ele que me despertou para eu poder fazer nutrição, é uma coisa legal pegar esse link, né, Marcelo, agradeço. E aí hoje o Paulo, ele fica lá, né, muitas vezes o Rodolfo foi dar outras aulas lá, e hoje o Paulo é que está fazendo as formações em Portugal. E pegando esse gancho, quando eu recebi o convite para vir aqui para os Estados Unidos para escrever, né, capítulo de livro junto com o pessoal de Harvard aqui da medicina, e minhas filhas já moravam aqui, então eu lembro minha avó falava, cavalo arriado só passa uma vez, eu estou aqui, e aí a gente começou a atender, tem alguns colegas, né, como a Juliane e outra pessoa aqui, que estão atendendo micro, né, e assim, não como fisioterapeuta, eu gosto de salientar isso, aqui nos Estados Unidos o fisioterapeuta é muito restrito, só fica na parte ortopédica, 99,99% vive de convênio, que não é o que a gente quer, né? E eu vejo então que nós estamos, cada vez as pessoas estão pedindo mais, né? A micro aqui, a gente atende, os resultados são iguais daí, né? E aí essa história encurtada dos Estados Unidos e Portugal. Legal. O André Dourado, fantástico. Eu lembro que você trouxe ele para o curso de naturopatia, que até hoje nós usamos aqui, foi uma coisa bem diferenciada, vale muito a pena. Muito a pena. Verdade, verdade. Ô, Afonso, aproveitando esse gancho aí, você falou que médicos lá na Europa podem fazer, né? Mas aí a micro começou a crescer no Brasil e começou a criar demanda, né? E acredito que como é que você teve que tomar alguma decisão, que a micro ficaria para quem, né? Para quem poderia fazer essa micro? Como é que foi isso? Foi uma decisão muito difícil, porque se a gente olhar como ser humano, outros profissionais da saúde poderiam também fazer, deveriam fazer, é o que eu penso, né? Mas por ser fisioterapeuta, a gente protegeu. A gente foi muito criticado por colocar microfisioterapia, porque o nome, pessoal, em francês chama microkinesiterapia, que significa micromovimento, né? Cinesioterapia.
se a gente colocasse micromovimento, ia ficar meio esquisito. E por ser fisioterapeuta, eu pensei em colocar microfisioterapia, né? Até um dia, acho que em 2013, se não me engano, nós fomos chamados pelo COFITO, né? Então, presidente do COFITO, presidente do CREFITO 8 do Paraná, e aí eles nos chamaram e a frase deles, nunca mais vou esquecer, foi a seguinte: nós chamamos vocês aqui, eu e o Christian, porque houve demanda social, não é? Quer dizer, demanda social significa... Tá falhando você aí, Marcelo? Alô, Marcelo? Tá escutando? Pessoal, vocês estão me escutando, pelo menos? O Marcelo aqui deu uma congelada para mim. Aí vocês escrevam aí. Alô, alô, Marcelo, tá escutando? Oi, André, tudo bem? Isso, tá, outra pessoa, né? A Ediane também está lembrando que nós estamos abrindo na Itália, né? Graças à ajuda da Ediane e do Paulo, né? Eu não estou escutando o Marcelo, vocês estão me escutando? Então tá, então eu vou continuar falando, vamos ver se o Marcelo consegue. Então, o que nós fomos chamados pelo Conselho Federal, não é? Foi que talvez, Marcelo, você vai ter que sair e voltar a entrar, né? Bom, vamos lá, o Rodolfo falou aí também. Então nós fomos chamados pelo COFITO e aí nós montamos um grupo de estudos, né, pessoal? E na verdade, os podem fazer, né? Osteopatas, médicos osteopatas também podem fazer, não é isso? E veterinários podem fazer. E aí no Brasil, eu e o Christian, juntamente com todos os professores, nós decidimos então que ficaríamos com fisioterapeutas e médicos veterinários, porque o nosso medo, se nós abríssemos a medicina, é que como a medicina ela tem muito mais força que a gente, às vezes política, né, no Brasil, nós poderíamos eventualmente ter problemas, né, em relação a isso. Então, nós mantivemos a fidelidade, né, com a nossa classe de fisioterapia. E, na verdade, o fisioterapeuta no Brasil que tem a autorização, né, para ser fisioterapeuta, né, fisioterapeuta, osteopata, fisioterapeuta, quiropata, né, pessoal? Nós somos as pessoas mais habilitadas, né, em fazer praticamente esse tipo de curso, até pela nosso conhecimento de anatomia palpatória, não é? Nosso conhecimento de anatomia corporal, né, de cinesioterapia, porque são muitos pontos, etc. E assim a gente começou isso aí, né? Estou esperando ver se o Marcelo volta aí, pessoal. Enquanto isso, eu vou pegando uns ganchos, né, daquilo que eu anotei aqui, né? Um tempo, cadê? Voltando, ele tem que... Marcelo, você tem que pedir autorização, tá aqui. Vamos lá. Vamos lá de novo. Vamos lá, Marcelo. Vamos ver se você entra aqui. Enquanto isso, vamos tomar um cafezinho. Aê, beleza. Foi mal. Tive que trocar aqui, porque vim para a clínica, inclusive, por causa da internet ser melhor, mas aí, mesmo assim, acho que está sendo muita utilização aqui. Não deu conta. Não tem problema. Aí eu falei para o pessoal, né, sobre o negócio de escolher o nome, escolher só fisioterapia para o Brasil, porque expliquei tudo bem, então já está falado. Só para salientar, nós também, Marcelo, estamos abrindo a micro na Itália, né? Graças ao trabalho da Ediane e graças ao trabalho do professor Paulo, que nos apresentou, não é? E aí nós estamos abrindo na Itália, pessoal. Então o Instituto Salgado está em Portugal, na Itália, aqui nos Estados Unidos entrando, e então no Brasil, né? Legal. Nós temos agendado também com o professor Paulo uma live. Aí ele legal. vai poder explicar para nós tudo isso aí. Bem legal. Muito bom. E Afonso, como é que foi depois trazer todo um conhecimento para dentro da técnica que acabou encontrando em outros lugares, né? Porque, exemplo, eles foram para Chernobyl, né?
Conta essa sim. história para nós. Eles viram que lá tinha causava alteração no nosso corpo. E você, mais tarde, trouxe algum conhecimento para nós em relação a alguns artigos que já existiam na época. Na verdade, para quem não sabe, os criadores, o Patrice Benini e Daniel Gurjean, eles sempre foram pessoas de... a formação do Grosjean, pessoal, é uma coisa que me chama atenção, né? Os dois fizeram medicina osteopática, os dois fizeram fisioterapia, mas o Grosjean também, ele fez teologia. Se você pegar a biografia de Hammer, né, ele fez o estudo da medicina, mas ele também fez teologia, se vocês forem ver, bate, né? E ainda ele fez etologia, o Hammer, né? E o Grosjean, ele então sempre teve esse lado altruísta e o Benini também. Então eles fazem trabalho de caridade, trabalho de voluntariado no mundo inteiro. E uma das vezes eles foram chamados para Chernobyl e o Grosjean foi até lá, porque inclusive a Micro está na Polônia, na Rússia, talvez vocês não saibam. Dentro da Polônia, pessoal, a microfisioterapia que nós aprendemos do músculo esquelético é curricular dentro da fisioterapia. Olha só o que eu estou falando, que é um sonho, porque modificaria todas as lesões traumáticas ortopédicas assim, num piscar de olhos, né? E eles conseguiram colocar até o sistema nervoso agora. Imagina, pessoal, curricular. E como na Polônia não tem fisioterapeuta sozinho, eles estão ensinando a estudantes de medicina, pessoal. Né? E na Rússia também. Isso chamou atenção os resultados. E aí os russos chamaram, né, o Grosjean para trabalhar. E aí aquelas pessoas que foram atingidas naquelas cidades que viraram fantasmas, então foi onde o Grosjean fez, né, aquela aula que vocês têm das BACs, né, onde mostra que ele achou um monte de timo, que 1/3 praticamente, né, isso equivaleria, por exemplo, a uma correlação com câncer, né? E os resultados foram muito bons, porque ele foi aos hospitais das pessoas que, entre aspas, estavam com a sequela nuclear. E os resultados foram espetaculares quando foram tratados. Mesma coisa, né, Marcelo, pegando o gancho, aquela escola onde os atiradores entraram e renderam reféns um monte de criança, também na Rússia, eles foram chamados para atender, né? Sempre em 2, 4 pessoas, né? Atender aquelas mães que estavam em desesperos e principalmente depois as crianças que foram libertas. Isso eles fazem tudo, eles vão para a África, vão para Madagascar, já foram várias vezes para o Brasil, junto com a professora Rosana, que pode falar quando você entrevistar, né, em tribos indígenas, tal, é muito legal, pessoal. Isso a gente quase não divulga, né? É a primeira vez que nós estamos divulgando isso publicamente, porque deve ter pessoas aí que não são da Micro, mas para vocês verem que o coração dos dois criadores sempre foi muito importante a gente tomar em consideração, né? Isso passa também, né? Porque eu, particularmente, quando teve a formação, eu tive um confronto na minha crença religiosa. E eu falei, e aí, o que eu faço com isso? E depois de muito bater a cabeça, meu pai ser atendido, eu lembro que ele foi atendido e no dia seguinte ele fez comportamentos e teve reações físicas que eu jamais esperava ter. Ele, inclusive, estava no cinema, coisa que não é típico dele. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, tem algo a mais por trás, tem uma coisa diferente. Então eu tive que tomar uma atitude e eu fui para um centro de mulheres abusadas, nas aulas eu conto isso, para atender elas. Então era uma paciente que eu tinha e ela abriu as portas para nós e a gente começou a atender essas mulheres abusadas que vêm do Brasil todo, vêm para Maringá. E aí no final de um tempo ela virou e falou, o que você está fazendo? Na época ainda, estava naquela parte prática da Micro, né? Ou seja, deixa eu aprender a fazer para depois saber o que eu estou fazendo. E aí ela falou assim, olha, na verdade eu estou aprendendo ainda, né? Eu não sei direito. Ela falou, mas por quê? Ela falou, porque todas elas melhoraram, todas elas são muito agressivas e elas não estão agressivas. Elas estão mais compreensivas, elas melhoraram demais. Eu falei, sério, sério. E aí eu pude perceber que o conflito não era com a técnica, o conflito era comigo. Então, na minha limitação, na minha sensação que não sou capaz, isso foi muito legal. Eu falo que isso foi um dos presentes que a Micro me deu. Muitas vezes a gente olha, enfrenta o negócio, né?
E aí eu falei, então o problema é comigo? Eu tive que tomar uma atitude. Isso foi muito, muito prazeroso, porque aí eu pude exatamente começar a jogar para frente esse pensamento. E é isso uma pergunta, como é que chega para você, você vive falando para nós, os relatos que você tem, que motiva você, que motiva, te impulsiona a poder prosseguir, que é relatos dos alunos, dos próprios pacientes. Como é que foi? Tem algum relato específico que você possa contar para a gente que te impulsionou? Falou, meu, o que é isso? Me dá força isso aqui eu vou prosseguir com isso. Eu acho que o relato que transformou a minha vida seriam milhares, né? Porque os resultados são espetaculares. Mas sempre, toda vez que eu termino uma sessão de micro, muitas vezes acontece alguma coisa. E são pessoas, né, que, por exemplo, relato recente, eu atendi agora em Houston uma menina que ela tem um problema morfológico no coração. E isso não foi um caso, foram vários, eu tive no Brasil. Mas é que me impactou agora recente, né? E aí a mãe dela me chamou e falou, olha, ela vai fazer a cirurgia em dezembro, isso foi no final do ano, foi em novembro, e aí essa menina está obesa, né? Ela está com vários problemas, obviamente. E aí ela foi fazer o risco cirúrgico e entrou. Em resumo, pessoal, eu voltei agora para Houston faz um mês atrás. E a mãe e eu fiquei com medo até de perguntar, né? Como é que está a tua filha? Ela fala que o médico entrou, voltou. Na hora que o médico voltou, tipo 50 minutos depois da cirurgia, ela falou, minha filha morreu. E a filha, realmente, entre aspas, como ela define, né, o buraco que tinha no coração desapareceu. Então, essas coisas, entre aspas, milagrosas, pessoal, todo mundo que está me escutando que faz micros sabe que isso acontece. E aí as pessoas perguntam de conexão espiritual tal, e aí é por isso que hoje nós estamos num nível, por isso que eu fui fazer até o pós-doutorado em neurociência, e essa semana coloquei, né, o toque afetivo, nós estamos escrevendo um livro, né, junto com os professores, alguns professores de micro, e a gente prova por neurociência que não é só a micro que faz isso, né, pessoal, a craniosacra faz, a osteopatia faz, né, outras técnicas fazem, a PNS. Então, o que nós queremos, pessoal, não é vangloriar o nome só da micro, é mostrar para as pessoas que são da área médica, né? E as pessoas que trabalham com outras técnicas, que nós temos condições de ter resultado, né? Nós publicamos, eu fiz em ratos agora, com a equipe onde eu fiz o pós-doutorado, o professor Daniel, né? Martins, aí na Unisul, nós pegamos rato, pessoal, foi a primeira vez no mundo que nós publicamos, né, que através do toque sutil, que é o toque da microfisioterapia, nós temos um efeito antioxidante. Eu, como nutricionista, eu quero montar um monte de curso para falar para nutricionistas, mostrando que o que nós fazemos, mas é só o toque sutil, que hoje tem uma associação internacional de estudo de toque afetivo. Então, toque com carinho, toque com amor, ele já é transformador, né? Lembra-se das massagens de Chantala na Índia, etc. Mas, pessoal, é espetacular o que nós temos de resultado. Agora, para quem não conhece a micro ela entra no terreno, né? Quem trata terreno é a homeopatia, né, pessoal? O terreno é a sua constituição, é o que você foi gerado do seu pai, de sua mãe, 4 gerações para lá, 4 para cá, na micro, para não falar mais, né? Então você reprograma, pessoal, também, entre aspas, como a gente tem alimento na nutrição, que reprogramamos, né, a expressão do DNA, eu tenho certeza que nós fazemos isso com a micro. Agora, o Estudo Salgado gasta, né, 50, 60 mil reais por mês para pagar, né, para a gente desenvolver pesquisa, porque no Brasil a gente não tem ajuda de ninguém, né, e realmente a gente precisa provar isso aí. E nós começamos a provar em ratos, porque é mais barato, e é sempre estudo pré-clínico, né. Então nós começamos, deixa eu ver aqui, o Marcelo está chamando de novo, nós começamos a fazer pesquisas, né, aos quais, obviamente, em seres humanos, como nós estamos desenvolvendo uma pesquisa com a professora Miriam, né, e com a professora Carla. Então, eu estava falando, Marcelo, que nós estamos desenvolvendo um trabalho de pesquisa, né? Nós criamos no CNPq, junto com o professor Daniel Martins, né, uma linha de microfisioterapia e toques sutis que vai envolver a PNS e outros. Isso não é para promoção da micro, né? Não é isso, mas, né, existe uma correlação estreita, né, entre, então, por exemplo, microfisioterapia
e doenças autodegenerativas, etc. Então, só que uma pesquisa boa dessa, randomizada, duplo cego, o pessoal demora às vezes para você fazer 2 anos e meio, 3, e depois, como eu publiquei um artigo agora com o Ivo, nós colocamos na revista de lasers em 2016, 17, e foi só agora aprovado. 3 anos levando paulado e voltando. Então, isso ninguém tem ideia, pessoal, né, que a gente faz. Né? Então, isso em resumo, é isso aí, Marcelo. Na última da sequência das lives, com o professor Daniel, e exatamente para conversar um pouco disso, né? Todo esse processo de científico que está por trás disso, que não é fácil, delimitar a pesquisa, saber que várias pessoas podem participar, que tem isso no CNPq. Então, todo esse backstage aí que está rodando por trás, que dá um suporte e impulsiona, né? É bem fantástico. Eu falo assim, pessoal, guardem bastante pergunta para vocês vão se surpreender com que as interpretações de interleucina, BDNF, etc. são. Agora, queria salientar uma coisa, Marcelo, que você não perguntou. As pessoas confundem muito microfisioterapia, até a Débora está perguntando, com a leitura biológica, a nova medicina germânica. Não tem nada a ver, pessoal. Tanto que essa pesquisa, e eu falo isso como um alerta para vocês que são nossos estudantes de fisioterapia, de microfisioterapia ou profissionais que estão me escutando. Nós não temos que nos preocupar naquilo que você vai dizer para o paciente, porque o brasileiro, ele é muito, né, eu quero saber, que quer saber se não é cartomante? Pô, não tem nada. As datas, pessoal, não são essenciais, e principalmente a pesquisa que foi feita pelas duas professoras, pela professora Miriam e pela professora Carla, nas pacientes, foi feito com a boca fechada, porque o toque, ele é específico. Pessoal, vocês não têm ideia do poder do toque da microfisioterapia, então vocês não têm que ficar se preocupando com data e o que é aquilo que vocês vão falar, isso é o menos importante, né? Mesmo que nós temos esta mistura, né, que não é legal, tanto que aqui nos Estados Unidos eu atendi vários caras que inclusive votaram no Trump, né, são aqueles redneck, os caras falaram, olha, eu não quero saber de data, eu não lembro. Atendi uns caras chucrão, imagina, Houston. Então, pessoal, os caras não querem isso, né? Eles querem o quê? Resultado. Então, a gente não fala. A maioria dos atendimentos meus, eu não falo, pessoal. Eu falo muito pouco, sabe por quê? Porque quem trabalha é as mãos, microfisioterapia é mão. Quem faz leitura biológica, nova medicina germânica, falando que eu tenho minhas ressalvas, pessoal. Tá? Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado. Nós não temos uma formação de psicólogo. E aí eu escuto cada besteira na internet que eu falo, aí desprestigia, né, a classe de fisioterapia. Então, nós como mentores e líderes da microfisioterapia, por favor, né, vocês têm que usar o bom senso e nós preparamos um material chamado Start Micro, né, Marcelo? Que você tem 10 aulas gravadas, né, e etc, que nós temos, né? Então isso é importante para vocês, né? Aí, vamos lá de novo, Marcelo. Caramba, a internet tá caindo aí. O Rodolfo aí. Sim, a gente fez estudo de termografia, nós fizemos tô estudo. ouvindo você. Então tá bom. Então, manda ver. Tá congelada. Pode perguntar, né? Não, eu acho importante isso. Eu, obviamente, quando entrei na micro, comecei a fazer toda a micro, toda a formação da leitura biológica, e realmente era mais fácil, né? Tocar, para mim, pessoalmente, não era um problema, porque eu já via da crânio-sacral. Então, eu sentia esse bloqueio, não era um problema. Mas entender o que estava acontecendo, fazer a microfisioterapia, que era um problema. Então, eu falava muita coisa da leitura biológica, ou seja, achava que estava fazendo microfisioterapia e não estava fazendo. Então, quando eu decidi sentar e estudar, essa foi uma das grandes diferenças. A microfisioterapia é completamente diferente da leitura biológica, da nova medicina germânica. Ela, por si só, traz muita informação. Sim. E aí, aquilo que você fala, dá um overflow de informação, acontece o quê? O paciente vai sair, olha, tem 200 datas, ele me falou um monte de coisa, mas, na verdade, eu não sei como é que foi a sessão, eu não sei de nada. Então, o toque, ela tem que estar bem claro, né? Estudar a microfisioterapia, falar o que você está encontrando embaixo das suas mãos é essencial. E aí sim você pode falar que está fazendo microfisioterapia.
porque senão fica muito deturbado, né? Não dá para saber o que técnica que foi, o que aconteceu. A gente tem explanado muito isso nas aulas. O professor Rodolfo, o professor Rodrigo tem comentado, a gente vive isso, né? Então é bem diferente. Sim. Inclusive eu uso esse canal para dizer o seguinte para vocês, pessoal. Afonso, não gosto. Como eu vim da osteopatia, pessoal, e a gente vem da parte mecânica, e hoje a micro, ela entra por... Eu falo assim, quando eu ia imaginar que eu ia atender um paciente que vem com problemas psicossomáticos, somato-emocionais, e a gente pode ajudá-lo. Mas agora, pessoal, eu teço uma crítica aos colegas. Tem muitos, como todo mundo está escrevendo aqui, que parece psicólogo, pessoal, inventa, e o problema é esse, que eu fico pé da vida. As pessoas em quatro paredes falam coisas, sabe? Correlacionam, misturam com a parte espiritual. Meu Deus, pessoal, botem a cabeça na mão de vocês, que se amanhã alguém do COFIT chegar e vamos acabar com essa brincadeira e terminar a microfisioterapia, eu vou dormir tranquilo. Eu fiz a minha parte, os professores estão fazendo a sua parte. Vocês que são formados têm feito muita besteira pelo mercado, né? E é uma coisa que eu até sou criticado, né? Eu falei para o Christian que eu queria fazer igual fiz um curso aqui numa faculdade, né? Você sabe, de terapia manual em San Augustine, para fazer uma prova igual a OAB. Aí eu acho que de 10 alunos, um só ia ser aprovado. E mesmo assim, na hora que ele vai como médico, qualquer um, né, vai para dentro do seu consultório, faz o que quiser. E muitas pessoas vendem microfisioterapia fazendo outras coisas, fazendo saikê, fazendo barra de axis, escambau. Então, eu acho que a falta de ética, a falta de comprometimento e seriedade, respeito, tendo com outro ser humano que está te pagando, eu acho primordial. Eu acho que a gente deveria fazer cada vez mais a micro com a boca fechada, né? E esperar os resultados, porque a gente sabe que aqueles pontos foram estudados para isso, igual os pontos milhares da acupuntura, e para mim, um desabafo, ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre quis falar para todo mundo, entendeu? Escutou? Eu acho que a palavra é essa, é comprometimento. Então, aquilo realmente me faz mover. Então, o comprometimento com a técnica, o comprometimento com a responsabilidade de ter um bom profissional, o comprometimento de ter responsabilidade de um paciente. Então, acho que isso aí é bem legal. A hora que você simplesmente só vai entender o que você está fazendo, muda muita coisa. Muda muita coisa. Sim. Uma coisa que eu falo, Marcelo, nós temos que parar. Eu fico meio surpreso com os tipos de propaganda que se colocam em relação a micro. Aí os alunos ficam chateados quando vem alguém e bate, né? Uma pessoa que também tem mestrado, doutorado, ou mesmo outro, e fala, pô, mas por que nós estamos apanhando? Nós estamos apanhando porque vocês estão falando besteira, vocês estão veiculando curas. Pessoal, não façam isso. Não divulguem essas coisas, né? Não divulguem doenças, né? Coloquem outras coisas, né? Porque isso é muito sério e a gente expõe, né, toda a classe de fisioterapia ao ridículo, né? E aos Sim. profissionais que fazem ciências, obviamente eles têm todo o direito de nos criticar, né? Então, ou achar que a micro é uma panaceia que cura todo mundo, pelo amor de Deus, pessoal. Se existisse isso, só tinha micro. Tanto que eu uso micronutrição, tal, eu criei fisioterapia integrativa, criei microfisioterapia com relação clínica, para vocês terem cada vez mais argumentos para parar de divulgar, que são coisas inócuas, são totalmente desinteressantes para o mercado, e eu quero que vocês levem mais a sério, né, a nossa profissão. Só tem um jeito de você edificar uma profissão, pessoal, com ciência, respeito, com ética, né, e etc. É isso que é o meu alerta para todo mundo. Né? E lembrando que nas aulas, a primeira exigência que nós fazemos é que comece a praticar, né? E aquilo vai gradativamente, vai sendo cobrado mais do aluno. Não é uma coisa de uma hora para outra. E aí entra exatamente o EHS que você falou, né? A gente tem percebido que muitas vezes os alunos não assistem. Então tem muito conhecimento lá. Dá para destinar muito tempo ali. E você começar a entender e gradativamente conseguir recurso de conhecimento para poder começar a aplicar e, por consequência, não começar a falar coisas erradas, né? Sim, é uma preocupação, como o Rodolfo está colocando aqui. A gente, poxa, nós somos uma família unida, né, pessoal? Mas nós só vamos ter sucesso. Eu prefiro o seguinte, ó. Sabe, igual o mineirinho, come calado, pessoal, fica na sua, trabalha, né? Não tenta
colocar que você é o bom, que você é isso, que é aquilo, que aí vai vir da mídia paciente para você. Eu acredito que os pacientes melhores são aqueles que vêm por resultado, por respeitabilidade, por comprometimento, por seriedade. É assim que a gente construiu o Instituto Salgado, é assim que a gente está construindo as coisas aqui. Pessoal, e fui fazer mestrado, doutorado, pós-doc, né? Fiz várias faculdades e um monte de coisa aqui. Estou fazendo curso de novo, pessoal. Entrei e botei a minha bunda na cadeira com 50 anos de idade, fazer 4 anos de nutrição, sabe? Eu falo assim, poxa, cara, e com tudo isso, vocês acham que a gente está aqui para brincar? E muitos colocam algumas coisas no Instagram, no Facebook, e eu fico arrepiado. E aí depois não querem levar paulada. Não tem como, pessoal. Tem hora que, às vezes, vocês vão ficar até bravos comigo. Eu tenho vontade de pegar esses caras que estão batendo na gente e falar, mas vocês têm razão. Vocês têm razão porque nós demos possibilidades que vocês batam mesmo. Né? Então a gente tem que ter uma mudança, primeiro, da nossa consciência, de cada pessoa que fez o curso de microfisioterapia, né, volte a ser mais piano, né, mais humilde, né, e sabe, mais centrado no trabalho. Entre no campo, desligue as suas internets, concentre no paciente, naquilo que o paciente está dando para vocês, pessoal, ele permitir que você entre no corpo e descubra uma enormidade de problemas, né, que você tem a chance agora, entre aspas, de ajudá-lo. Né? Nem coloquem cura, eu falo assim, a gente reprograma a vida dessa pessoa, né? Então, isso mesmo, a pessoa escreveu, menos midiáticos, né? Desculpa, fui longo agora. Fez bem, não fez bem. E é interessante que tem um ditado que fala assim, quer ir longe, vai junto, quer ir sozinho, né? Você pode até ir rápido, mas você não vai longe. Não vai. Então, é o que o Rodolfo falou, a família está aqui, nós estamos abertos a produzir conteúdo, nós estamos abertos a desenvolver pesquisa, né? Muitas vezes, agora em Salvador, eu dei aula com um professor de uma faculdade federal, e foi interessante o relato dele. Ele falou, olha, eu vim aqui ver o que é isso, mas eu me surpreendi. E aí eu botei e falei assim, olha, entre em contato com o professor Daniel, né, lá na Unisul. Então, vamos desenvolver pesquisa, você está dentro de uma faculdade, dá para desenvolver. E aí a gente cresce junto, porque acima de tudo é o bem-estar. A gente não está aqui, você falou, tendo razão, soberba, deixa que eu sou melhor que todo mundo. Não tem essa. Então, Sim. Muitas vezes a gente recebe crítica, mas eu acho que as pessoas me falam assim, olha, e aí? Vamos crescer junto? É mais fácil bater, né? Porque às vezes causa desconforto. Então, a mesma coisa quando eu falo, né? Estou vendo aqui a Débora, que foi uma das precursoras aí do RPG. Sabe, pessoal, o professor Rodolfo falou antes, a gente não tinha Facebook, não tinha Instagram e a gente crescia do mesmo jeito. Então, vamos tomar cuidado, pessoal, né? Porque a mídia, ela pode ser uma faca de dois gumes, né? E ela pode voltar contra você, né? E a gente tem responsabilidade com isso aí, né? E, na verdade, como a Lara escreveu, nós somos simplesmente mediadores, né? Quando a gente se coloca assim, eu lembro do Benini, uma coisa ele tem de bom. Ele fala que nós recebemos uma vassourinha para você varrer, né, a poeirinha do corpo, e aí o corpo, como o nosso conceito da osteopatia, o corpo vai se curar, né? Ele tem a sua própria força interna de autocura, que é isso que é o conceito da medicina naturopata, etc. E nós estamos dentro dela, né, Marcelo? Sim, sem dúvida. Muitas vezes a gente fala nas aulas a responsabilidade que nós temos com o paciente, né? A gente não sabe com qual o problema que ele deita ali. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, uma perda. E muitas vezes a gente quer fazer bonito e acaba prejudicando, né? Pode falar. Não, pode falar. Com tudo isso, o pessoal comentou aqui embaixo, teve alguém que perdeu o IHS, né? Porque o suporte que foi criado para micro hoje foi bastante. Então, quando nós damos a aula, nós temos um suporte que as aulas ficam dentro do Face, tem um suporte no WhatsApp, tem um suporte do IHS. Hoje em dia tem bastante conteúdo que dá sustento para o próprio aluno, né?
Sim. Então, até foi bom você conversar. Nós criamos agora, né, nessas últimas semanas, mas era um pensamento desde o ano passado, uma mentoria em microfisioterapia. Então, super barata, mas vocês, professores do Brasil, vão, as pessoas se inscrevem em grupos e vão como se fosse refazer via online, não é? Toda esse caminhar, porque muitas pessoas não conseguem, pessoal, e na verdade, vamos ser sinceros, muitas vezes quando você assiste uma, duas, três vezes o curso é muito mais fácil, porque você, não peguei isso, não peguei aquilo, aquele dia não dormi bem e tal, não sei o quê. Claro, não vai ter a prova, a parte prática, mas se eu tenho dúvidas, os professores, como você e o professor Rodolfo, o Rodrigo, né, a Mariana, a Mira, enfim, né? Então foi criado, de qualquer maneira, esse produto que chama-se Mentoria em Microfisioterapia, onde vocês vão acompanhar as pessoas que porventura não conseguiram, né, exercer ou querem retomar ou querem refazer, né, esse conteúdo, tá? Então isso eu falo para vocês. Outra coisa, nós colocamos chama Start Micro, né? Onde o Start Micro é tudo aquilo que precede. Então, todos vocês que vão fazer o curso de microfisioterapia, tem 10 aulas, eu gravei essas 10 aulas para mostrar o embasamento teórico, para que vocês não peguem as apostilas e fiquem, assim, perdidos, né, em relação à parte teórica, né, a toda a sustentabilidade, né, desta técnica maravilhosa, né? E é por isso que a microfisioterapia ela é vendida em pacotes, né, pessoal? Tem muita gente que não entende destes pacotes, né? Então, tem o básico e depois tem os módulos avançados, onde alguns professores, como o professor Rodrigo Rabotini, professor Rodolfo Barreira, né, professora Rosana, que dão aulas autorizados, né, professor Adriano, que fazem isso aí, né? Nós traduzimos livros, o professor Adriano traduziu 2, 3 livros, nós estamos publicando, vamos publicar o nosso em alguns meses, né? O primeiro livro de microfisioterapia brasileiro, né? Com as pessoas, com os profissionais e os professores do Brasil, né? Pessoal, estou vendo que o Marcelo não me chamou de novo aqui, né? Então, eu vou reforçar isso que a Lara falou, né? Reposicionar-se como instrumento facilitador, canal de curas de processo. É isso mesmo que nós somos. Não importa se você usa micro, se usa crânio-sacro, se você usa, é sempre o mesmo. Quando o fisioterapeuta se coloca no seu devido lugar, pessoal, né, e não no pedestal, ele cria um rapport entre o paciente, né? Quer dizer, ele cria uma relação e nós sabemos que nós transportamos e emitimos, né, além do comportamento verbal, nosso comportamento corporal e a nossa intenção. Dentro da live que eu fiz de toque afetivo, eu mostrei para vocês que nós temos células que são receptores, pessoal, que são totalmente diferentes, né? São receptores melanócitos, queratinócitos, células de Merkel, que vão ler e interpretar a sua intenção eletromagnética, né? Então, o animal ele já tem isso. Por isso que na microfisioterapia veterinária os resultados são espetaculares, quando tem que dar resultado, né? Porque os animais têm mais receptores que estão normalmente nos pelos, né? E o resultado realmente é muito, muito legal, né? Bom, a Mariana está falando aqui, devemos ser congruentes conosco, com a fisioterapia, com os nossos pacientes, ou seja, viver o que falamos, sim. Então, tudo isso é muito bom. O Marcelo não voltou, pessoal, deixa eu ver aqui, mas eu falo assim para vocês, o mais importante de tudo, pessoal, é que a micro, né, ou outros cursos tenham modificado a nós mesmos, né? Porque como nós, quando a gente está ou foi transformado, né, nós vamos poder transformar outras pessoas. Então, se fala, o André está perguntando onde está esse vídeo Start Micro. Para vocês que fizeram o curso, isso é liberado antes do curso, né? Então você pode entrar em contato com o Instituto Salgado e ele tem liberado isso aí para que vocês tenham o apoio.
né? Ah, o Marcelo está falando aqui sobre o IHS. Sim, nós criamos um canal online, né, pessoal? Integrative Health School, né, em inglês, né? Nós temos aqui o IHS aqui nos Estados Unidos, né? E aí nós temos o canal aí no Brasil, que tem um monte, o Instituto Salgado tem o YouTube, né, pessoal? O canal do YouTube, e vocês podem acessar um monte de coisa. Nós estamos criando também muito mais conteúdo. Aí a pessoa perguntou aqui, quem já fez pode acessar o conteúdo do Start Micro? Não sei te responder, uma vez que eu já estou quase 2 anos aqui, vocês teriam que entrar em contato com o pessoal do Brasil, principalmente, né, com o Christian, para que eles verifiquem como é que eles estão colocando isso em operação. Por quê? Porque como a gente aluga plataformas, nós temos um custo por aluno que entrar e acessar estas plataformas, tá? Não sei como é que como é que está sendo feito isso aí, né? Então, aqui a Fátima está falando, né? Tenho amigos psicólogos em Salvador que me dizem estar tratando pessoas que saem da sessão da micro e pioram demais com o que se falou na sessão. Esses pacientes pioram emocional. Sim, pode piorar mesmo, porque a micro, de novo, pessoal, a micro foi feito para ser tocado e não para ser falado, né? Então, quem está fazendo isso tem que pagar o pato, tá bom? Vocês me perdoem, mas vamos falar assim, a verdade crua e nua, né? Vocês que são alunos nossos têm que parar um pouquinho para pensar as besteiras que vocês estão fazendo, tá? Então, lá, o Cris está falando, os vídeos do Start Mix estão disponíveis nos grupos do Facebook e Telegrama destinado aos profissionais que atuam com a microfisioterapia. Beleza. Lembrando aqui a Riane, né? Também da primeira turma, né, Riane? Agora hoje você mora aqui no Canadá, né? E opa, o Marcelo está aqui para a gente encerrar, né, Marcelo? Cadê? A live do toque foi salva sim, Débora. Tá no Instituto Salgado. E aí, Marcelo? Quase ralado, o corpo todo tanto cair. Ai, meu Deus. Toda já. Tudo bem. Mas só complementando o que você falou, a mentoria em micro para nós professores é fantástico, porque a gente vai poder conversar com os alunos num nível mais profundo de conhecimento, que eles já se parte do princípio que eles já têm essa formação. Então a gente vai poder explanar melhor, vai poder transcorrer melhor, dar exemplos, vai ser bem legal. Né? Já estamos com a primeira turma rodando, vai começar, ele começa a segunda. Foi um projeto bem interessante disso, viu? Sim. Então, não, ainda não falou quantos minutos a gente tem aí, mas deve ser pouco. Eu primeiro quero agradecer você, Marcelo, né? Derramar o sangue de Jesus sobre você, a Day e as suas meninas, a sua família, que é minha família, né? Para quem não sabe, Marcelo é meu sobrinho por parte da Nilma, né? A gente só conhece, eu já peguei Marcelo no colo, agora não dá mais, é mais fácil ele me pegar, né? Mas a gente tem muito amor, gratidão, derramar o sangue de Jesus sobre todos vocês que estão nos escutando. Hoje o Marcelo já ligou cedinho para mim e já orou comigo, né? Entendeu? Então eu fico muito... E meu resumo é o seguinte, você vai falar, Marcelo, pessoal, tratem as pessoas, façam uma experiência, né? Já que vocês estão usando máscara, bota a máscara para não falar. Atende com a boca fechada e vamos ver que vai dar resultado. Vocês podem ter certeza que vocês vão se queimar, né? Porque por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então vamos escutar mais, falar menos, né? E parem de inventar as coisas, né? Parem de correlacionar com o espiritismo, parem de falar besteira na internet, né? E vocês vão ser felizes e eu vou ter menos dor de cabeça, né? Porque esse não é o objetivo dos professores, tá bom? Certíssimo, certíssimo. Eu quero agradecer, também não sei quanto tempo está faltando aí, mas eu queria agradecer a disposição tua, de todo mundo que aceitou